Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacina contra o coronavírus é obrigatória. E que estados, Distrito Federal e municípios também têm autonomia para estabelecer regras para a imunização. São 3 ações distintas que tratam de vacinação. A do PDT pediu que estados e municípios tenham autonomia para obrigar a população a se vacinar contra a Covid. Já a ação do PTB pediu que fosse considerada inconstitucional a obrigatoriedade da vacinação por supostamente ferir a liberdade individual. Também em julgamento, um recurso de um casal de São Paulo que alegou princípios ideológicos para não seguir o calendário oficial de vacinação do filho. Esse recurso foi anterior à pandemia e trata da vacinação de uma forma geral. O primeiro a votar foi o relator das ações sobre a vacinação contra a Covid. O ministro Ricardo Lewandowski foi favorável à vacinação obrigatória para a Covid como forma de proteção da sociedade, o que não fere direitos individuais. Lewandowski defendeu ainda que estados e municípios têm autonomia para a vacinação. Hoje, na continuação do julgamento, o primeiro a votar foi o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso sobre o casal de São Paulo para deixar de vacinar o filho. O ministro fez um breve histórico da importância da vacinação para o combate das epidemias. Afirmou que todos os indivíduos têm direito à liberdade inviolável de consciência e de crença, mas que existe o direito à saúde da coletividade e principalmente das crianças, e que esse se sobrepõe aos demais. Não é legítimo, em nome de um direito individual, que seria a liberdade de consciência, frustrar o direito da coletividade. Isso não é um direito abstrato, é o direito de cada um, individualmente, de não estar exposto à contaminação por uma doença que poderia ser evitada mediante vacinação. O poder familiar, que antigamente era referido como pátrio poder, não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos. Por fim, Barroso seguiu os votos de Ricardo Lewandowski sobre a autonomia de estados e municípios para a vacinação contra a Covid e pela obrigatoriedade dessa imunização. Lewandowski, assim como todos os outros 9 ministros que votaram depois, concordou com a posição do relator Barroso, contrário a autorizar que pais deixem de vacinar por convicções pessoais. O terceiro a votar foi Nunes Marques. Ele divergiu em parte, afirmando que a vacinação obrigatória deve ser adotada em último caso, quando outras medidas sanitárias estejam esgotadas. O terceiro voto a favor das 2 ações relatadas por Lewandowski foi Alexandre de Moraes, ao chamar a atenção para os quase 200 mil mortos pela pandemia aqui no Brasil, chamou de hipocrisia as pessoas que se opõem à imunização contra a Covid, mas que se submetem à necessidade de vacinação para entrar em diversos países. E disse que estados e municípios têm autonomia para as campanhas de vacinação, sem que isso exclua o papel do governo federal. Desde o primeiro dia, desde o primeiro julgamento, em que reconheceu a competência comum entre todos os entes federativos, salientou que o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais de combate à pandemia do coronavírus era do governo central, até porque é a União que tem esse papel. Mas na ausência do desenvolvimento dessa ação central, isso não impede que os entes federativos possam realizar as suas campanhas de vacinação. A sociedade não quer saber de onde está vindo a vacina, no sentido se é o Estado, o município ou a União. E não quer saber também de qual laboratório. A sociedade quer saber se a vacina é eficaz, se a vacina é segura e quando
é que a vacina será ministrada para que os brasileiros possam voltar a viver sua normalidade, a que todos desejamos. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator Lewandowski integralmente sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade da vacina contra a Covid e para a autonomia de estados e municípios. E lembrou que, ao decidir no início da pandemia o direito de estados e municípios em determinar medidas de isolamento social, o STF não retirou do governo federal o poder de coordenar as ações de combate ao coronavírus. Desde a decisão do STF, o presidente Jair Bolsonaro vem alegando que o Supremo retirou o poder do governo federal e que, por isso, não poderia tomar decisões sobre o combate à pandemia. A vacinação, à luz do parâmetro de controle da Constituição, é sim obrigatória e se dá nos limites e nas possibilidades da expressão democrática do federalismo. E é por isso mesmo que o Supremo Tribunal Federal não retirou poderes de quem quer que seja, muito menos do Executivo Federal, para enfrentar a pandemia. Não se diga que o Supremo definiu que apenas os estados poderiam agir para enfrentar a emergência sanitária. A obrigação é de todos os entes públicos. Nenhuma autoridade e nenhum servidor público poderá se isentar. A Constituição não autoriza o poder público a cruzar os braços. A matéria e o sentido é de máxima urgência. E o Supremo Tribunal Federal também não o fará, como, aliás, está da demonstração neste julgamento. A ministra Rosa Weber também acompanhou integralmente o voto do relator Lewandowski e ressaltou que saúde é direito social de todos. O ministro Dias Toffoli acompanhou o relator Lewandowski tanto pela obrigatoriedade da vacinação contra a Covid, quanto pela autonomia dos estados e municípios. A ministra Carmen Lúcia foi a 7ª a votar pela obrigatoriedade da vacinação contra a Covid e pela autonomia dos estados e municípios. Lembrou a necessidade de proteção durante a pandemia. Criticou as pessoas que negam a imunização. A Constituição não garante liberdade de uma pessoa para ela ser soberanamente egoísta. Ela vive no meio de todos, ela responde por si e pelo outro. O ministro Gilmar Mendes acompanhou os votos de Ricardo Lewandowski e de Luiz Roberto Barroso e também defendeu que União, estados e municípios podem autorizar a importação de materiais e insumos sujeitos à vigilância sanitária, desde que registrados por autoridades estrangeiras, conforme previsto em lei. Os estados, os municípios e o Distrito Federal poderão autorizar, excepcional e temporariamente, a importação e distribuição de quaisquer materiais, equipamentos e insumos na área da saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que registrados de forma definitiva ou temporária. Marco Aurélio foi o 9º a votar pela obrigatoriedade da vacinação contra a Covid e a autonomia de estados e municípios na questão. Como vários colegas, ele considerou que, na pandemia, o interesse coletivo está em jogo, acima da posição pessoal. O último a votar foi o presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, que acompanhou os votos dos relatores. Ele agradeceu aos colegas o esforço para concluir a votação de um tema tão importante. A hesitação quanto à vacinação é considerada uma das 10 maiores ameaças à saúde global, segundo a Organização Mundial de Saúde. Quero agradecer a vossas excelências pelo empenho e pelo esforço que empreenderam para concluir essa questão, o resultado dessa questão, transmitindo ao povo brasileiro a segurança que ele tanto precisava quanto a esse tema que ora se põe diante dessa pandemia que já levou ao óbito tantos brasileiros. Por 10 votos a 1, a tese do ministro Ricardo Lewandowski saiu vencedora. Entre outros pontos, ficou decidido que vacinação compulsória, obrigatória, não significa vacinação forçada contra a Covid, mas que sanções podem ser estabelecidas contra quem não se imunizar, como a de não receber benefícios ou não fazer viagens internacionais.
e que essas medidas podem ser implementadas pela União, estados, Distrito Federal e municípios. O tribunal descartou a necessidade de exigir consentimento prévio das pessoas para a imunização.